Olá pessoal, eu sou o Lucas e aqui eu ensino pequenos investidores a investirem para terem R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo começando agora do absoluto zero. E hoje, no episódio de agora especificamente, a gente vai falar sobre o novo governo, vamos falar sobre economia, o que fazer nos investimentos e se de fato o governo Lula vai te atrapalhar na busca aí dos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Porque, de verdade, finalmente, depois de um longo ano, de um longo período de eleição com bastante polêmica, a gente pode dizer que o rito acabou. A eleição de presidente aconteceu, de governador aconteceu, o governo Lula assumiu e começou. E aí? E agora o que fazer? Bom, antes da gente começar de fato a falar, eu quero voltar um pouquinho no tempo e trazer um histórico sobre alguns pontos bastante importantes que você precisa relembrar, ou se você não conhecia, passar a conhecer a partir de agora sobre como que foram, né, como que foi a performance, como que foi o resultado da renda variável da Bolsa de Valores aqui do Brasil durante os governos aí desde o FHC, desde o Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Pra você ter uma ideia, Fernando Henrique Cardoso, o primeiro governo dele, a média do Ibovespa de retorno por ano foi de 1,7 positivo, tá? Então foram anos um tanto quanto complicados. Imagina que uma valorização de em média quase 2% ao ano é pouca coisa. Já no segundo governo do Fernando Henrique, esse número melhorou, foi para 4,5%, mas também não foi lá grandes coisas. Quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato lá em 2002, né, e depois 2002 até 2006, quando ele terminou o primeiro Lula 1, primeiro mandato do Lula, a média da bolsa de valores por ano foi uma valorização de 33%. Isso aconteceu por uma série de fatores, mas foi uma valorização brutal, a maior que a gente já viu, a maior média histórica que a gente já viu em todos os presidentes desde a da época do Fernando Henrique. Lula 2, o segundo mandato do Lula não foi tão bom assim, 6,4%. Depois a Dilma, no primeiro mandato, um horror negativo, né? Desvalorizou em média 13% ao ano, então foi muito ruim. E na Dilma 2, que não durou até o final, menos 0,5%. Então a Dilma só viu a Bolsa de Valores desvalorizar durante todos os anos aí, praticamente, que ela foi presidente. Com Michel Temer, a gente viu 16% de valorização em média, e com o Bolsonaro, a gente viu aí o último ano valorizando 25%. Então, foi também anos de bastante valorização. É lógico que no governo Bolsonaro a gente tem que considerar também que a gente teve em 2020 aquela crise mundial de saúde, a gente teve a taxa de juros caindo bastante, então foram anos bem atípicos. Mas você provavelmente aí deve ter começado a investir na Bolsa de Valores ao redor do ano de 2018, se você já investe. 2018 para cá, tá? Depois de 2018. Se você não investe ainda, então você vai começar esse ano em 2023, eu tenho certeza disso. Porque se você, né, entrou na bolsa de valores recentemente, essa deve ser sua segunda eleição, né? Talvez a terceira, no máximo não mais do que isso. Agora, você precisa entender que eleições vão acontecer ainda muitas e muitas vezes ao longo da sua jornada como investidor. Você ainda vai passar por uma série delas, então, se essa foi a sua primeira, fique tranquila que você verá muitas outras ainda. Se foi sua segunda, fique tranquilo também que você ainda vai ver mais umas 20 acontecendo. Tá, 20 não sei, né? Mas pelo menos umas 10 ou 15 aí você com certeza vai ver. Nesse meio do caminho, você precisa entender que algumas empresas vão deixar de existir, mas de verdade as boas empresas, as vencedoras, aquelas empresas de destaque, elas vão continuar existindo. Elas vão passar por todos esses períodos eleitoreiros aí e vão continuar se desenvolvendo ao longo do tempo, porque é assim que as coisas funcionam. Eleição, né, essa turbulência, começo de governo, tudo isso no curto prazo gera muito ruído e de verdade ruído não adiciona nada na prática no seu investimento. Adiciona apenas, como o próprio nome já diz, turbulência, notícia e assim por diante. De fato, o que interessa na hora que você investe na renda variável, nas empresas, na bolsa de valores, é você conseguir identificar as empresas que serão as vencedoras lá na frente. Daquelas empresas que de verdade não vão conseguir ter sucesso e que não vão chegar lá. Essas empresas que não vão ter sucesso, basicamente, são aquelas empresas que não conseguem entregar lucro, esse é o principal ponto,
Normalmente as empresas que não entregam lucro, elas não fazem isso porque elas costumam ter uma gestão, né, um tanto quanto ruim da liderança da empresa, das decisões que a empresa toma. São empresas que não conseguem inovar, falta criatividade, falta inovação, é aquela empresa que fica parada no tempo e ela automaticamente começa a ver as suas concorrentes alcançando ela ou até abrindo mais distância, deixando ela para trás. E não por causa da troca de presidente. Isso de verdade não faz diferença nenhuma para a empresa. No curto prazo, é lógico que ao longo do tempo, as decisões que o governo passa a tomar, isso sim começa a influenciar o ambiente de negócio que a empresa está inserido, tá bom? Mas a eleição em si e o começo do governo, o curto prazo, isso não faz diferença nenhuma, de verdade. Isso nos leva então automaticamente a entender que nesse momento que a gente está passando agora, por si só, ao longo do tempo, não vai influenciar em quase nada os seus investimentos no longo prazo. O que impacta de fato são as decisões que os governos e os governantes vão tomar ao longo dos anos e a gestão que essas pessoas vão fazer para o país. Isso sim, de fato, pode atrapalhar o ambiente de negócio dessas empresas e, consequentemente, o resultado delas e, consequentemente, os seus investimentos. Tá bom? O que a gente pode, então, esperar do novo governo, do governo Lula, que assumiu agora nos últimos dias? O que a gente pode esperar dele para os próximos 4 anos? Já vou te dizer agora, direto e reto, alguns pontos bastante importantes que você vai ver bastante rolando aí nas notícias e que você precisa prestar atenção. Primeiro, esse governo Lula vai ter um grande problema para resolver relacionado ao orçamento, tá? Todo ano, o governo, como um todo, o governo federal, os governos estaduais, eles fazem um orçamento. O que é esse orçamento? Ele estima quanto que ele vai ter de dinheiro para o ano seguinte para gastar. E a partir desse valor que ele estima, né, que ele projeta ter, ele divide quanto que ele vai distribuir em cada uma das frentes de trabalho. Quanto que ele vai ter para investir no Ministério da Saúde, quanto que ele vai ter para investir com escola, quanto que ele vai precisar separar para pagar a dívida dele, quanto que ele vai ter que separar para poder pagar salário dos funcionários. Tudo isso baseado nesse orçamento, nessa estimativa que ele tem para o ano seguinte. O Brasil, em 2022, gastou muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que ele tinha, muito mais dinheiro do que ele podia e do que ele devia. Isso fez com que o orçamento de 2023 esteja bastante turbulento. Em outras palavras, ele foi bem mal feito. Vamos falar real aqui, vamos jogar direto a verdade. Isso faz com que o governo Lula, agora que acabou de assumir, já tenha que resolver um problema de orçamento sério. Quer dizer que muitas das coisas que estão descritas que ele precisa cumprir, ele nem tem dinheiro para fazer. Então, isso acabou acarretando em um ano automaticamente, né, deve acarretar em um ano difícil, deve levar a gente até um ano de 2023 um tanto quanto turbulento. Então já saiba aí que esse ano promete bastante turbulência. Segura no barco, se agarra porque o mar tá bravo, o barquinho vai balançar, beleza? Outro ponto bastante importante é que o Congresso, então, quando a gente olha para a Câmara dos Deputados e principalmente para o Senado, tem maioria de oposição para o governo. Isso vai fazer com que o governo vai ter bastante dificuldade e vai ter que suar bastante a camisa para conseguir colocar os seus projetos e aprovar esses projetos para poder começar a rodar. Por um lado, isso é bom, né? Ainda mais porque a gente sabe que um governo de esquerda, um governo desse tipo, costuma ser um governo que gosta de gastar mais dinheiro, que gosta de colocar todo o desenvolvimento econômico baseado no gasto público e a gente não está com as contas públicas boas para conseguir gastar tanto assim. Então, ter um congresso de maioria de oposição pode ajudar a colocar um pouco de freio nesses gastos, o que ajuda. Por outro lado, faz com que o governo tenha que eventualmente aumentar demais o número de ministérios, colocar muita gente política em pastas, né, em ministérios que são estratégicos e pessoas que não são tão técnicas assim, que podem acabar fazendo aquele lobby político. Isso a gente já viu o governo fazendo. O número de ministérios subiu, são 37 ministérios. Imagina você aí, se você tivesse que fazer uma reunião com 37 pessoas. Cara,
Não tem como ser produtivo isso, né? Então, olha a complexidade que o governo começa a ter quando você tem um número tão grande assim de pastas, como a galera chama, que no final é número de ministérios. Então, tudo isso acaba tendo que entrar em cena para conseguir acomodar mais partidos políticos e mais pessoas, para você tentar ganhar apoio e conseguir lá na frente aprovar os seus projetos, aprovar as suas demandas, aprovar as suas ideias de governo, tá bom? Então, Congresso de oposição vai oferecer ali algum tipo de dificuldade relativamente grande para o governo em questão, para o governo Lula agora. Outro ponto bastante interessante que você precisa estar ligado é que esse governo vai precisar ser um governo austero. Lucas, o que que é austero? Quer dizer que vai ter que cuidar das finanças. Quer dizer que vai precisar achar um jeito de conseguir gastar menos ou pelo menos crescer o gasto numa intensidade, numa proporção menor do que cresce a receita. Caso contrário, a gente vai ter um problema enorme. Imagina você aí na sua casa, se você ganhar, por exemplo, R$ 5.000 por mês e você está gastando 6.000 todo mês. Não é sustentável. Você vai quebrar uma hora. É isso que está acontecendo hoje. A gente olha o governo, a gente vê ele gastando muito mais do que ele arrecada. Isso é um baita problema. Se fosse você aí no seu universo, na sua casa, tendo que gerir as suas contas, se você gasta 6.000 e ganha só 5.000, como é que vai sobrar dinheiro para você investir? Como é que vai sobrar dinheiro para você fazer ali uma reserva de emergência, fazer uma poupança? Não tem como isso acontecer. Quer dizer que você está com sérios problemas, beleza? Então o governo vai precisar achar maneiras de conseguir transformar esse problema fiscal que ele tem e resolver esse negócio, senão as coisas não vão andar. Então, dado esse contexto todo, você também precisa entender que existem algumas características do governo do PT, do governo de esquerda, que a gente já viu acontecer em outras vezes, e a gente pode esperar que isso vá acontecer de novo. Primeiro ponto, ele vai, né, a gente já viu várias notícias rolando nos últimos dias, querendo reavaliar a reforma da Previdência. A gente teve uma reforma aprovada da Previdência alguns anos atrás. A gente já viu ali ministro do governo falando que a reforma foi muito ruim, que tem que rever essa reforma. Já gerou esse ruído todo. Reavaliação da reforma trabalhista. Pô, isso também é andar para trás. Não deveria, né? Isso a gente vai perder força, vai perder tempo discutindo algo que já está resolvido, que já está discutido, que já está feito, que já está aprovado. Rever marco do saneamento, rever marco das ferrovias, isso tudo já está rolando por aí como notícias, tá bom? Mudança na política de empréstimo do BNDES, então fomentar empréstimos do governo a taxas menores e subsidiadas para que empresas consigam ali gerir seus negócios. Isso não deu muito certo no passado. Moeda única na América Latina, isso saiu aí como notícia na última semana. Mas calma, por quê? Além dessas, muitas outras a gente vai ver acontecendo, muitas outras notícias a gente vai vir rolando por aí, tá bom? E só que você precisa conseguir identificar o que são notícias, que são ruídos, tá? Que é tudo isso que a gente viu nos últimos dias, e conseguir separar isso do que é de fato algo que pode acontecer e que de fato começa a ser levado a ser discutido. Ou seja, isso pode ser levado para o Congresso em forma de uma proposta ou algo assim. Você tem que separar o que é boato do que é fato. Caso contrário, você vai ficar vivendo aí em cima de notícias, em cima de ruídos. Isso daí não é nem um pouco bom para você nem para os seus investimentos. Você precisa entender que o noticiário ele vive de manchete. Quanto mais polêmica for a manchete, melhor. Mais clique vai gerar, mais engajamento vai gerar, mais as pessoas vão consumir, e é isso que os noticiários buscam. Então você precisa conseguir olhar dentro desse monte de notícias que acabam saindo todos os dias, a todos os momentos, o que é um ruído e do que é um fato. Caso contrário, você vai ficar louco. Isso vai te dominar. Você não vai conseguir agir com a cabeça, você vai ficar agindo com o estômago. E quando a gente age com o estômago, a chance é que a gente tome uma decisão errada, passa a ser muito provável, passa a ser muito mais factível que a gente tome decisões ruins, tá bom? Se você aí está buscando os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, se você quer de fato investir e buscar um futuro financeiro melhor para você e para sua família, você precisa entender tudo isso e separar fato de ruído, beleza? Bom, pontos importantes agora que a gente deve começar a ver ainda. A gente já falou de bastante notícia, já falamos de bastante ruído, a gente já falou de coisas que começaram a deixar a gente com os cabelos em pé. Vamos falar agora de algumas coisas boas que
possivelmente podem começar a acontecer esse ano e que ajudam os nossos investimentos. A gente deve ver a taxa de juros, taxa Selic, a taxa básica de juros do país, começar a cair em algum momento. Tá bom. A gente poderia ver, né? Se a gente pegasse a expectativa no final do ano passado, é que esse ano de 2023 a gente pudesse já ver essa taxa caindo numa intensidade maior. Com todos essas possíveis notícias, essas primeiras diretrizes que o governo está dando, talvez ela caia, mas não caia tanto assim quanto a gente gostaria. Mas a gente ainda tem uma esperança, né? Já tem uma expectativa que ela comece a cair pelo menos um pouquinho nesse ano de 2022. Isso começa a ajudar um pouco mais, começa a estimular um pouco mais o consumo das pessoas. Ainda não na intensidade que a gente gostaria de ver, mas já ajuda um pouco. Além disso, isso também ajuda, né, as empresas como um todo e, consequentemente, também as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, que são as empresas que você consegue comprar ação e se tornar sócio, que são as empresas que vão pagar dividendos e vão fazer você ter aí dinheiro pingando na conta todos os meses até chegar nesses R$ 1.000 que eu tanto quero que você chegue, que eu tanto ensino as pessoas aqui, os seguidores, os pequenos investidores a conseguir atingir, tá bom? Além disso, a gente não deve, claro, né, no curto prazo, ver a taxa básica de juros chegar a pontos tão próximos de 2, 3% que a gente chegou a ver no meio da pandemia. Isso não vai acontecer tão cedo. Nem sei se a gente vai ver no curto prazo, mas a gente também não deve ver a taxa básica de juros ficar na casa dos 14%, como ela está hoje, por muito tempo. Isso não vai rolar, tá bom? A gente deve começar a ver essa taxa cair de forma gradativa. No ano de 2023, eu tenho expectativa sim que ela já comece a cair alguma coisa. Vamos dar um pouquinho mais de tempo para começar a ver de fato quais as propostas que o governo vai levar até o Congresso, que propostas são essas, como que estão baseadas essas propostas, para a gente entender melhor qual é o caminho que o governo vai tomar. Agora, falando de investimento, você precisa entender que quando os juros começam a cair, então uma expectativa de juros menores, eles ajudam alguns setores específicos, tá? Setores relacionados a consumo. Pô, Lucas, consumo, como assim? Ah, consumo de itens básicos, né? Então, empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, que é a Casas Bahia, consumo de roupa, né? Então, vestuário. Empresas relacionadas a consumo, elas começam a se beneficiar quando a taxa de básica de juros cai, porque isso faz com que os juros fiquem menor, logo as pessoas consigam ter parcelas, né, de parcelamento, né, parcelas de compras que elas fazem com parcelas ainda de juros menor, de dívida menor. Isso ajuda bastante a se incentivar a pessoa a querer consumir mais, beleza? E além disso, ela vai pagar menos juros, né? Logo, ela consegue comprar mais ou ainda ela consegue ter mais poder de compra. Construção civil também é um segmento mega impactado quando a gente vê a taxa básica de juros caindo, porque quando o empréstimo fica mais barato, as pessoas começam a se sentir mais, com mais vontade, mais atraídas a trocar de casa ou comprar a primeira casa, fazer um financiamento imobiliário, que é um financiamento longo e caro. Então a taxa básica de juros muito alta impacta diretamente a vontade e o poder que as pessoas vão ter de conseguir comprar uma casa, comprar uma residência, que é o maior sonho dos brasileiros. Então, construção civil é totalmente impactada, obviamente, pela taxa básica de juros e pelas ações que o governo coloca. Se o governo decidir, por exemplo, que vai querer incentivar muito, né, uma construção para a população mais carente, para a população ali que tem uma renda menor, pode ser. E aí, como é que o governo vai fazer isso? Subsidiando taxas de juros menor para esse público. Isso, obviamente, também ajuda a incentivar as empresas que, obviamente, constroem esse tipo de residência, um tipo de residência que atende principalmente as pessoas com renda menor, tá bom? Além disso, quando a taxa básica de juros começa a cair, a gente vê as empresas fintechs, os bancos digitais, podendo se beneficiar também, porque eles começam a ficar um pouco mais competitivos do que quando a taxa básica de juros está muito alta, quando o financiamento é alto demais. E, claro, os fundos imobiliários. Taxa básica de juros caindo, fundos imobiliários para cima. Isso acaba acontecendo meio que de forma automática e muito rápida, tá bom? Tudo isso que eu estou te falando é essa grande expectativa que a gente tem de começar a ver nesse ano de 2023 a taxa Selic começar a cair em algum momento, não numa intensidade tão grande quanto a gente gostaria, mas ela vai começar a cair. Pelo menos é isso que eu espero. E enquanto isso não acontece, tem alguns bons segmentos
que você pode olhar com bastante carinho na hora de fazer seus investimentos em renda variável, porque são os investimentos que a gente fala, são os setores que a gente fala que são mais seguros e mais resilientes. São eles os setores elétricos, então de empresas do setor de energia elétrica, setor bancário, então os grandes bancos, né? Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Banrisul, os bancos mais regionais, setor bancário como um todo, e as empresas seguradoras, que também são empresas que se beneficiam muito quando a taxa básica de juros está alta. São esses segmentos que eu te falei agora, segmento elétrico, bancário e de seguros, são segmentos bastante defensivos. Enquanto a taxa básica de juros está alta, enquanto o mercado está balançando bastante, né? Enquanto a maré está bem alta, você está lá se segurando no barquinho, esses setores costumam trazer mais segurança para os nossos investimentos em renda variável, tá bom? Pensa o seguinte, como é que você, por que eu estou te falando isso? Como é que eu estou separando esses segmentos? Pensa o seguinte, olha, empresas que acabam mandando para você boleto todos os meses são empresas que costumam sofrer menos na crise. Como assim, Lucas? Empresas que mandam boleto todos os meses? O que você está querendo dizer com isso? Ó, você não vai ter que pagar a conta de água aí no final do mês? Vai, porque se você não pagar, você vai ficar sem água, né? A Sabesp, se você morar em São Paulo, vai desligar a torneira lá da sua água, você não vai ter água para conseguir consumir. Se você não pagar a sua conta de luz, porque vai chegar um boleto no final do mês, mesmo que você use pouco, vai chegar um boleto, você vai ficar no escuro, que também não é bacana. Se você vai precisar continuar usando o banco, inclusive, para pagar essas contas, para fazer transferência de dinheiro, para guardar o seu dinheiro, para fazer seus pagamentos, para receber seu salário, para receber seus pagamentos. Então, banco, todo mundo vai acabar usando todos os meses. Internet, televisão, nem se fala. Conta do celular, então, já imaginou ficar sem celular? Você não conseguiu usar o WhatsApp, ou você não conseguiu usar a internet, fazer uma ligação? Esses são serviços básicos. Serviços que naturalmente acabam enviando boleto para você no final do mês. Por isso que automaticamente essas empresas elas são mais seguras, mais resilientes ao longo do tempo, porque é mais previsível. A gente sabe que os clientes vão continuar pagando, ou pelo menos eles vão priorizar pagar essas contas primeiro. Depois, se sobrar dinheiro, a pessoa vai eventualmente trocar de roupa, comprar uma roupa nova, consumir algum item que não é um item básico, né? Então, empresas que mandam boleto na casa das pessoas todo mês são empresas que você deve priorizar nesses momentos de crise. São empresas mais resilientes. E algumas delas que eu listei aqui, né, alguns desses setores se beneficiam ainda quando o juros está alto, como por exemplo, né, setor bancário e setor de seguros. De quebra, essas empresas têm o potencial de pagar bons dividendos, de fazer o dinheiro pingar na sua conta. Para quem está buscando esses R$ 1.000 aí mensal todos os meses, nesses setores você tem ótimas oportunidades de investimento. Fechado? Agora, você tem que saber escolher as empresas, óbvio. Quem não tem o conhecimento correto para isso, vai acabar fazendo escolhas erradas. Mesmo dentro desse setor, tem empresas que não são bons investimentos. Então, você precisa conseguir fazer essa escolha de maneira correta. Beleza? Com o governo do PT, aqui voltando em relação ao impacto do Lula e do governo dele, com o governo do PT, você pode esperar, então, algumas coisas. E isso daí eu não estou tirando da minha cabeça. Eu estou falando isso porque a gente viu isso acontecer nos governos do PT nos últimos anos. Então, de verdade, isso deve voltar a acontecer com uma forma mais acentuada ou menos, né? Menos acentuada, mas a gente vai ver. Primeiro ponto, mais intervenções nas empresas estatais. Se você investe nela, se você investe numa Petrobras, num Banco do Brasil, numa empresa estatal aí de energia, qualquer que seja, pode esperar uma emoção maior, mais sobe e desce, mais ruído, mais notícia. Além disso, a gente sabe que o governo, como eu te falei no começo, tem pouco espaço para mexer no orçamento. Quer dizer que o governo está com um problema sério em conseguir achar dinheiro para fazer o tanto de coisa que ele vai querer fazer. Se ele não tem dinheiro, ele pode acabar olhando para essas empresas estatais e encontrando uma forma de usar essas empresas para conseguir usar a favor do próprio governo, para conseguir usar como decisão política, para conseguir implementar algum projeto que ele queira fazer. Ah, exemplo, putz, eu gostaria de colocar mais crédito para as pessoas poderem consumir. Como que eu posso fazer isso? Eu posso tentar de alguma maneira influenciar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outros bancos, né, federais a emprestarem dinheiro com uma taxa de juros menor do que o mercado está aplicando. Isso vai fazer com que o lucro desses bancos automaticamente seja menor.
Isso influencia diretamente se você é sócio de alguma dessas empresas, se você tem ação dessas empresas, porque se o lucro da empresa cai, o potencial de dividendo que a empresa vai pagar é menor. Automaticamente a cotação da empresa também tende a cair. Beleza? Se você investe numa Petrobras e, por exemplo, o governo decide que ele quer controlar o preço do combustível, em troca disso, ele vai consumir o dinheiro da Petrobras, ele vai fazer com que a Petrobras importe combustível mais caro do que ela venda, quer dizer que a Petrobras vai gastar dinheiro fazendo isso. Vai sobrar menos dinheiro, vai ter menos lucro, vai pingar menos grana na sua conta. Se o governo decidir que eventualmente ele quer construir refinarias, né, que são de fato aqueles locais onde você transforma o petróleo bruto, aquele negócio feio, né, todo pastoso e não sei o que, oleoso pra caramba, em combustível que a gente coloca no carro para fazer andar. Se ele resolve que ele quer construir um monte de refinaria, ele vai precisar investir dinheiro para fazer isso. Vai sobrar menos dinheiro, vai sobrar menos lucro, vai cair menos dividendo. Então, sim, essas empresas estão mais suscetíveis, elas podem ser que elas tenham mais influência negativa do governo agora, e a gente já viu isso acontecer nos governos do PT anterior, tá bom? Por todo esse histórico, por tudo isso que eu estou te falando, as ações controladas pelo governo já começaram a ter quedas ali nas últimas semanas. Você pode ver que as ações estão muito voláteis. O que quer dizer uma ação volátil? Quer dizer que um dia ela sobe 5%, outro dia ela cai 10%, depois ela cai 3%, depois qualquer notícia que sai, ela começa a subir ou cair muito rápido. Isso quer dizer que você precisa ter mais estômago, porque você vai ver esse negócio acontecendo praticamente todos os dias, seguindo muito do que a gente falou do ruído, dos boatos, das notícias, até que, claro, isso seja transformado de fato em uma proposta que vai ser enviada para o governo, ou em uma decisão que o governo toma, que de fato aí começa a impactar o resultado da empresa, tá bom? Então, eu particularmente, contando um pouquinho aqui, compartilhando a minha experiência, eu particularmente não consigo ter ações da Petrobras na minha carteira de investimento. Eu já tive 2 vezes, eu já investi em ações da Petrobras, mas eu vou admitir que eu não conseguia dormir bem, porque qualquer notícia que saía já fazia a ação subir, descer, já começava a ficar aquela incerteza toda. E para mim, na minha característica, no meu perfil de investimento, não fazia sentido ter investimentos como esse. Ah, Lucas, mas olha só, você perdeu ótima oportunidade no ano passado, a Petrobras pagou um monte de dividendo. Perdi. Faz parte. Porque em troca, eu pelo menos conseguia dormir melhor, porque em troca eu conseguia ter uma carteira onde eu me sentia mais confortável naqueles investimentos, onde eu conseguia ter uma carteira que, no geral, é mais defensiva, mas, por outro lado, pode ser que eu acabe perdendo, sim, em algum momento, oportunidades como essa que surgiu, né, nos bons dividendos que a Petrobras pagou no ano passado. E tudo bem também. Eu estou bem com isso, é a minha estratégia. Você precisa conseguir definir a sua estratégia e seguir o seu plano. Caso contrário, se você começa a aplicar na sua carteira uma estratégia que não é coerente com o seu perfil, você pode, claro, ganhar em algum momento, como você teria ganho se você tivesse ações da Petrobras no passado, mas você pode perder também. E aí, nesse momento, você vai acabar criando algum tipo de trauma e vai começar a tomar decisões no impulso. E essas decisões normalmente não são boas, te fazem perder dinheiro. Você vai tomar muito mais decisões por impulso que vão fazer mal para os seus investimentos do que o benefício de alguma empresa que pode vir a dar certo e pagar um dividendo muito alto, por exemplo, como foi o caso, tá bom? Então, você precisa definir uma estratégia, essa estratégia tem que estar coerente com o seu perfil e você precisa, no final, dormir bem com isso. Eu gosto de dizer que a melhor forma de você testar se a sua estratégia está coerente com o seu perfil é se quando você deitar a cabeça no travesseiro, você estiver tranquilo com isso. Se quando você olhar a sua carteira eventualmente se desvalorizando 1, 2%, você estiver bem com isso. Se você tiver, é porque a sua estratégia está correta com o seu perfil. Se você não tiver, você está aplicando a estratégia errada e você vai fazer besteira nos investimentos. Eu estou te falando isso porque eu já fiz e eu te digo que os meus alunos e os seguidores lá aqui no YouTube ou no próprio Instagram me mandam relatos com uma boa frequência contando experiências que foram muito parecidas com a minha, que foram experiências ruins porque a gente estava investindo em algo que a gente não conhecia e seguindo uma estratégia que a gente não estava confortável e que não está aderente ao risco do nosso perfil, tá bom? Saiba medir o tamanho do risco que você quer correr. Fechou? Se não, você vai fazer besteira. Temos algumas notícias boas aqui que eu quero compartilhar com você, porque mesmo nesse contexto todo, nesse contexto maluco que a gente está vivendo, de começo de governo, Lula entrando, um monte de ministros, tudo isso, tem empresa boa na Bolsa de Valores.
E essas empresas seguem, as ações dessas empresas seguem muito, mas muito baratas. O indicador preço-lucro do Ibovespa, que é uma forma da gente medir se a bolsa de valores está cara ou está barata, tá? O indicador PL, preço-lucro, está em 4,6 vezes. Lucas, eu não entendo direito o que é PL, fica tranquilo, tá bom? Daqui a pouco eu te explico com mais calma, mas eu preciso que você entenda que 4,6 vezes, para esse indicador, é o menor valor que a gente viu nos últimos 20 anos. Quer dizer que o preço das principais ações da Bolsa de Valores no Brasil hoje, dividido pelo lucro que todas essas empresas geraram no último ano, está em 4,6 vezes. Quer dizer que em menos de 5 anos, se você comprasse as principais ações da Bolsa de Valores hoje do Brasil, em menos de 5 anos você teria todo o valor investido de volta para você em forma de lucro. Isso é muito barato. Para você ter uma ideia, a média da Bolsa de Valores, esse indicador médio do Ibovespa, tá? Fica na casa de 10 a 12 vezes. A gente está em 4,5. É muito, muito baixo. Se a gente tirar duas grandes empresas que acabam tendo um peso muito grande também na Bolsa brasileira, que é a Petrobras e a Vale, mesmo assim, esse indicador vai para 8 vezes. Esse é o menor patamar desde 2008, que foi quando a gente teve uma grande crise lá nos Estados Unidos, no setor financeiro americano, que impactou o mundo inteiro. Ou seja, a gente não vê, né, dentro dos anos 2000, a gente está no mesmo patamar de preço da Bolsa de Valores de 2008, que foi a pior crise que a gente viu desde o início dos anos 2000. Então, sim, tem muita oportunidade de bons investimentos na Bolsa de Valores. Essas oportunidades, elas sempre existem, mas em momentos como esse de instabilidade de crise, elas ficam ainda mais, piscam ainda mais na nossa frente e ficam ainda mais compartilhadas, a gente vê mais empresas aparecendo nesse cenário, tá bom? O mercado, ele é bem racional. Então, em momentos de crise e de incerteza, o que ele faz? Ele pega essas boas empresas, que são as empresas top, que são as empresas que dão muito lucro, que têm pouca dívida, que têm um mercado ali, que são dominantes no seu mercado, e eles fazem com que as pessoas acabem vendendo tanto essas ações, que essas ações ficam tão baratas e são colocadas no mesmo saco daquelas empresas ruins. Quando na verdade elas continuam sendo empresas boas, elas continuam sendo empresas top de linhas, continuam gerando lucro, pagando dividendos. Cara, essa é a hora de você conseguir achar essas empresas e fazer os seus investimentos. Porque ao longo do tempo, conforme esse momento de crise e de instabilidade deixa de existir, a gente começa a entrar num momento mais de bonança, num momento mais positivo, essas ações, elas se valorizam muito rápido e se valorizam muito. Porque as pessoas começam a de fato ver e falar: olha só como aquela empresa tem valor, olha só como faz sentido eu começar a tomar mais risco. E aí elas vão comprar primeiro as empresas boas. E aí automaticamente a cotação dessas empresas sobe. Se eu tenho muita gente querendo comprar e não tenho gente suficiente querendo vender as ações, né? Muita demanda para pouca oferta, o preço sobe. Essa é a lei do mercado. Funciona da mesma coisa nos investimentos. Minha dica aqui para você é o seguinte: faça o básico bem feito, então. Começa por aqui, tá bom? Faz o básico, não precisa inventar roda, não precisa tentar achar um método de investir mega avançado. Não, isso aí não vai te levar a nada. Você precisa fazer o básico, mas você precisa fazer ele de forma bem feita. Existe uma fábula entre a raposa e o porco-espinho. Não sei se você já ouviu, se você não ouviu, eu vou te contar a partir de agora. Basicamente, ela diz o seguinte: existe, óbvio, a raposa, que é um animal rápido, ágil, super inteligente, ótima caçadora. Além de tudo, é um animal super bonito e ela basicamente, tudo que ela faz muita coisa, né? E tudo que ela faz muito bem feito. Ela é um animal único, né, no reino. Basicamente, todos os outros animais invejam a raposa. E tem o porco-espinho. O porco-espinho, putz, ele é meio feio, né? Ele é lento, não é inteligente como a raposa, não sabe caçar direito. Mas o porco-espinho, ele tem uma coisa que ele faz muito bem feita. Ele faz tão bem feito isso que nem a raposa consegue pegar o porco-espinho, que é se defender dos predadores, né? O porco-espinho ele solta aquelas lanças dele e aí nem a raposa consegue abocanhar ele, mesmo ela sendo inteligente, ágil, esperta, rápida. Então o porco-espinho ele faz uma única coisa, mas ele faz muito bem feito e isso dá um resultado extraordinário. É isso que você precisa fazer no mundo dos investimentos. Você precisa fazer o básico, mas você precisa fazer isso de forma extraordinária e bem feita. Isso já vai ser o suficiente para você conseguir cuidar do seu dinheiro, dos seus investimentos muito melhor do que deixar na mão de terceiros, do que deixar na mão do banco
ou deixar parado esse dinheiro na poupança. Porque se você fizer isso, você nunca vai ver os R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Você nunca vai receber dividendo. Lá na frente, você nunca vai conseguir chegar na sua independência financeira, numa aposentadoria mais tranquila. Então, no mundo dos investimentos, o segredo do sucesso é fazer o básico bem feito. Como, Lucas? Encontrando boas ações, que são boas empresas, né? E comprar essas ações a bons preços. Se você repetir essa fórmula simples ao longo do tempo, você vai ter um resultado extraordinário, muito acima da média, e vai conseguir ter os seus R$ 1.000 pingando na conta aí mensalmente, tá bom? Ah, Lucas, mas por que, que as pessoas não fazem isso? Você está falando para mim que é tão simples. Por que, que as pessoas não fazem? Primeiro, as pessoas complicam à toa, sem necessidade nenhuma, né? Segundo, as pessoas começam a querer adivinhar o futuro e começam a deixar tudo isso muito complexo, quando na verdade não deveria ser e nem é isso que vai te trazer o resultado. Querer comprar a empresa ruim achando que ela vai se tornar um grande sucesso, isso não dá certo. Ah, eu quero investir todo o meu dinheiro na IRB, na Oi, que são empresas aí um tanto quanto polêmicas. Putz, cara, não é isso que vai dar o resultado ao longo do tempo, tá? Você pode até acertar de vez em quando, mas você vai errar tanto que vai te fazer perder muito mais dinheiro e aquele único acerto que você vai ter não vai ser o suficiente para compensar. É muito melhor você ter mais acertos e quando você acertar, acertar com mais dinheiro do que você tentar ficar achando aquela uma ação que vai conseguir mudar o resultado completamente e vai sair do buraco para se transformar uma baita empresa de novo. É muito difícil isso fazer, isso é complicado demais e não vai te dar resultado, tá bom? Faça o básico bem feito ao longo de muitos anos e no fim o resultado vai vir, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou encerrar aqui, inclusive, com uma frase de Warren Buffett, frase curta do maior investidor de renda variável que esse mundo já viu. E o Warren Buffett diz o seguinte: ele fala que a bolsa de valores é um mecanismo de transferência de dinheiro dos investidores impacientes para os investidores pacientes. Beleza? É isso. Não se deixe levar pelas notícias de curto prazo, faça o básico bem feito e seja paciente. Faça do tempo seu aliado e não seu inimigo. Fechou? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Um grande abraço e até a próxima.